Olá, pagadores de impostos, bem-vindos ao canal Vando Soares em mais um vídeo para a gente tratar das bizarrices do governo Lula. É um vídeo rápido, mas para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que acontece no Brasil. Coisas inimagináveis e que hoje voltaram a acontecer, né? Afinal de contas, o Nine voltou com tudo e, infelizmente, o Brasil, principalmente no setor econômico, vive um verdadeiro pesadelo. Não só pela questão da alta do dólar, mas pelas bizarrices que são implementadas por eles mesmos, né? Governo Lula e companhia, dentro desse cenário brasileiro. Bom, alguém já deve ouviu falar da XP Investimentos. A XP Investimentos é uma empresa, como já diz o nome, de investimentos, tem aí longos anos, né, de percurso nessa área, tem vários especialistas, pessoas capacitadas, né, para essa área principalmente dos investimentos e conhecedoras do mercado como ninguém mais, afinal de contas os especialistas se preparam para isso. E a XP Investimento ela fez um cálculo em relação ao corte de gastos do governo federal que foi apresentado pelo Fernando Haddad nos últimos dias. Esse corte de gastos, que eles têm aí uma previsão média de 70 bilhões que seriam tirados, ou seja, cortados do gasto que hoje a economia apresenta por conta exatamente dos enormes gastos, né, que o governo federal apresenta e, como eu sempre digo aqui, né, aqueles gastos sem limite e muitas das vezes desnecessário, tudo isso para agradar aí a companheirada, que a gente sabe como funciona no Brasil. Um exemplo claro disso é o aumento dos ministérios, né, que foram muitos ministérios. Nós tínhamos 22 ministérios na época do período do governo Bolsonaro e com Lula já estamos na casa dos 40, o que é um verdadeiro absurdo, mas é uma realidade hoje do Brasil. O dobro de ministérios para poder agasalhar a companheirada. Então, esse pacote de gasto, que seria aí a salvação da lavoura, isso de acordo com o governo, e que acabou não convencendo o mercado, afetou e fez com que a alta do dólar fosse um fator determinante para que se preocupasse muito os economistas no Brasil, dada a falta de capacidade técnica e de conhecimento econômico por parte desta equipe econômica do governo, que não apresenta resultados que a gente poderia considerar, no mínimo, razoáveis. Mas, na realidade, ao contrário disso, apresentou um corte de gastos, né, que não impactou o mercado, mas impactou sim de maneira negativa. E hoje a gente vive essa alta do dólar, que o Banco Central está aí desesperado, né, vendendo, na verdade, reservas, né, e daqui a pouco a gente fala desse assunto. Mas eu queria ficar mais e trazer mais para vocês em relação a essa questão que envolve o cálculo feito pela XP. Por quê? A XP ela calculou o pacote de corte de gasto do governo e chegou à conclusão que este valor para os 2 anos, de 2025 e 2026, seriam de 44 bilhões. Ou seja, ora, se o governo projeta 70 bilhões, que já não agradou o mercado, e a XP Investimento informa que, de acordo com o seu cálculo, é de 44 bilhões, estamos falando aí de quase 60%, ou seja, pelo menos aí em torno de 35%, 40% menos do que se imaginava em relação ao corte de gasto do governo que foi apresentado pela equipe econômica. Então, nesse sentido, a credibilidade e a falta, obviamente, né, da segurança fiscal que o Brasil apresenta é extremamente negativo para os investidores e para o Brasil de um modo geral e atinge diretamente ao consumidor final, porque tudo que acaba sendo derivado do dólar com a alta do dólar, naturalmente, reflete-se no comércio brasileiro, nos transportes brasileiros, enfim, tudo aqui que estão atrelados ao dólar. Então, num cenário onde a falta de confiança fiscal, né, que não é apresentada, até mesmo uma falta de responsabilidade fiscal do governo, gerando desconfiança fiscal por parte do mercado, hoje, com esses números trazidos
aí pela XP Investimento deixa o que já era muito preocupante ainda pior, porque afeta diretamente o ponto de vista do mercado novamente. Então, assim, a XP fez esse cálculo basicamente utilizando os seus melhores especialistas, usando a sua melhor equipe, e chega a essa conclusão de 44 bilhões para os 2 anos, que não representa rigorosamente nada em função de muitos gastos que o governo faz. E a gente fica aqui realmente enxugando o gelo, né? A gente está falando de um governo que gasta 10 enquanto arrecada 5, por exemplo. Então, gasta muito mais do que arrecada. E o que arrecada já é muito tributado ao brasileiro, ao povo brasileiro. Então, é um cenário catastrófico, porque cada vez mais, e com a insegurança fiscal gerada, você já tem essa fuga de dólar, a fuga principalmente do capital brasileiro através dos investidores, mas a insegurança fiscal que é terrível para os próximos anos. Então, assim, será que o governo não enxerga que ele está cavando um buraco sem fundo e está colocando o Brasil lá dentro? Aí fica aquela pergunta, será que isso é feito de maneira consciente ou é muita burrice ou incapacidade junta? Ou uma coisa ou outra, ou é maldade ou é extrema burrice. Eu, sinceramente, fico só observando a que ponto chegaremos, porque se fala em 70 bilhões de corte, que não faz cosquinha sequer no mercado, e quando uma empresa como a XP põe a cara, põe sua equipe de especialista para calcular e acredita-se em 44 bilhões de corte e que aí faria muito menos coscas, né, neste corte, nesse pacotinho, como já é considerado pelo mercado, assusta ainda mais. Mas o pior ainda está por vir. E por quê? Porque, vamos lá, o Banco Central se movimentou através do Galípolo, que todo mundo sabe, já assume a partir de 1º de janeiro, mas já está naturalmente ali no Banco Central tomando medidas e ações futuras, né? E qual são essas ações já feitas pelo Banco Central, que é aí o mediador dessa questão que envolve o dólar, e para segurar essa subida do dólar, injetando, vendendo, né, capital através de dólar, de reservas, né, brasileiras. Então, assim, só nos últimos 20 dias foram vendidos cerca de 28 bilhões de dólares. Senhoras e senhores, 28 bilhões de dólares daria em torno aí de 170 bilhões de reais, pelo cálculo atual e pela cotação atual do dólar. Então, se a gente está falando que o governo, porque, de certa forma, tem influência hoje mais do que nunca no Banco Central, embora o governo anda aí fazendo um teatrinho, né, dizendo que não e tudo mais, mas se há esse movimento todo do Banco Central em injetar 28 bilhões de venda de reservas brasileiras para conter a subida do dólar, nós estamos falando de um gasto muito superior do nosso patrimônio, do patrimônio brasileiro, em função de ter uma redução que eu já trouxe no outro vídeo, no vídeo anterior, como uma redução paliativa para o dólar, que provavelmente, e aí eu não estou querendo ser aqui negativo, mas que já começará a semana de Natal, a partir de segunda-feira, talvez, voltando a uma nova alta, porque chegamos aí a 6,31, depois tivemos essa redução, da última vez que eu observei, estava em 6,11, 6,12, quer dizer, isto por conta dessa injeção de venda de reservas brasileiras, de capital brasileiro através do dólar. Então, num cenário muito promissor para o próprio dólar, não para o mercado brasileiro na semana que vem. Então, assim, por isso que o investidor ele está comprando mais dólar, está investindo mais no dólar, está comprando ativos dolarizados, dolarizando sua carteira de investimento, em função dessa insegurança fiscal que o Brasil não apresenta. E quando eu falo Brasil, eu falo de governo, eu falo de Lula, eu falo de Haddad, de equipe econômica, enquanto a gente vê o jornalismo brasileiro, alguns grupos de comunicação, que eu não vou aqui ficar citando o nome, de rádio, de televisão, que estão aí recebendo benefícios de isenção fiscal ou patrocínios, propagandas do governo federal, mentem descaradamente para a população, dizendo que está tudo normal, ou está muito bem, ou está muito legalzinho,
tá? E o povo acaba sendo aí, infelizmente, aí, entubado com desinformação, onde, na verdade, nenhuma destas empresas de comunicação está na caneta do ministro Alexandre de Moraes e do STF, no sentido de estar fiscalizando fake news. Porque qualquer um que pegue uma calculadora e analise hoje o Brasil, não precisa ser nenhum especialista, e eu falo como uma pessoa comum que sou, eu vejo que o Brasil está muito mal economicamente, porque a matemática é uma ciência exata. 1 mais 1 é 2 e ponto final. E quando chegamos a esse ponto? Por conta de uma governança ou por conta de uma falta de governança, de um desgoverno descompromissado com os fatos, com a realidade econômica e sem nenhuma responsabilidade fiscal mediante ao mercado, não só o financeiro, mas, acima de tudo, com responsabilidade ou falta de responsabilidade com a população e, principalmente, com aquelas pessoas menos favorecidas. Então, assim, gastou-se uma reserva de 170 bilhões, com a injeção de 28 bilhões em venda de recursos brasileiros em relação a reservas de dólar do Brasil, que é o dobro do pacote de gastos do Haddad, de 70 bilhões. Aí está a grande cena, né, da semana. Como pode um governo permitir que o Banco Central se movimente desta forma, e aí o próprio governo deveria falar, opa, peraí, serão injetados 28 bilhões para baixar o dólar por alguns dias, enquanto, e eu estou falando bilhões de dólares, enquanto o nosso pacote é de 70 bi, quer dizer, isso é piada, né, amigo? Isso aí em qualquer lugar em Portugal ou qualquer lugar do mundo, todo mundo vê isso como piada. Então não é um governo sério, não é um governo compromissado de fato com a nossa economia. A Faria Lima, obviamente, alguns votaram nesse indivíduo, fizeram propaganda para ele, mas hoje, obviamente, estão conscientes, ou pelo menos na dor, né? Às vezes vem a consciência pela dor, estão aí chegando à conclusão que o governo não tem aptidão pelo mercado, como ele já havia falado lá no passado, não gosta, né, de que pessoas vivam de dividendos e etc. e tudo mais. E a gente sabe que o mercado sofre com governos de esquerda, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e que sirva, talvez, aqui no Brasil, para alertar alguns empresários, investidores, que lá atrás fizeram aí o L, na próxima vez terem um pouco mais de consciência e não permitir que a esquerda volte, porque ela voltaria com essa fome, né? Que voltou com essa boca enorme, né, da esquerda para agasalhar, obviamente, os seus, a companheirada, e esquecer que tem uma população, que tem um trabalhador, aquele cara que abre sua loja todo dia e precisa vender para poder pagar uma conta d'água, uma conta de luz e manter funcionários, que não é nada fácil no Brasil. E aí, senhoras e senhores, talvez isso ainda seja a ponta do iceberg, porque temos 25 e 26. E se o governo, até junho, pelo menos, não tomar uma medida verdadeiramente concreta em relação à nossa economia, eu me arrisco aqui a informar para vocês que a gente não aguenta, não suportaria chegar a 26 sem não estar aí realmente com o pires nas mãos. Esta é a grande realidade do Brasil. Repito, o tema do vídeo de hoje é como pode gastar 170 bilhões de reais das nossas reservas para conter a subida do dólar e apresentar um pacote de corte de gasto de 70 bilhões. Isso é piada, isso é vergonha, né? Isto em apenas 15 dias foram gastos aqui do Banco Central, porque, de certa forma, o Banco Central não tinha o que fazer a não ser tentar segurar o dólar e subir a taxa de juros da Selic, que acaba afetando aí quem usa o cartão de crédito, enfim, e naturalmente vai ter que, um ano atrás, comprou aí algo que tinha valores aí bem reduzidos, né, de impostos, ter que pagar muito mais impostos e mais taxas agregadas aí à taxa Selic. Então, é lamentável, mas essa é a realidade do Brasil. Vergonha? Muita vergonha, principalmente para aqueles que fizeram o L. Bom, para fechar aqui, eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, né? Ontem eu não gravei vídeo, mas só para fechar, o governo Lula ele está perdendo a sua capacidade de enganar também até o povo que ele vinha aí
tendo como curral eleitoral o Nordeste do Brasil. Muitas cidades estão sem água há muito tempo e a reclamação do povo do Nordeste nestas regiões que estão sem água é exatamente culpando o governo Lula, porque tem cidades que não foram pagas, né, as taxas, contas de energia elétrica para geradoras, enfim, distribuidoras de água, e com isso, cidades inteiras sem água, em pleno Natal. Mas a Globo não vai falar isso para você. Entra aí nas redes sociais, na internet, faça uma pesquisa com veículos de comunicação sérios e compromissados com a verdade, porque, olha, senhoras e senhores, enquanto dependermos da imprensa, e eu falo desses grupos de comunicação forte, destas jornalistas que aí estão para informar o povo brasileiro está FUDIDO com todas as palavras. Pode ter certeza disso. Gente, obrigado por estarem comigo aqui no vídeo. Quem quiser deixar um like, deixa. De qualquer maneira, está falado. Saudações, saúde e paz. Se a gente não se falar o teu Natal, duvido muito, deve ter vídeo já amanhã. Saudações, boas festas, bom final de semana e até mais. Vando Soares, do Rio de Janeiro.